ADS, nós iremos agora desenvolver uma pequena aplicação para alterar dados do usuário, utilizando aquela mesma tabela que nós utilizamos na aula passada. Tá? Então os passos que a gente vai fazer: ao carregar essa página vai executar os procedimentos de buscar o ID do usuário e o nick dele, tá? Vai colocar esse usuário buscado dentro do formulário e vai gerar um botão para ele poder, uma nova aplicação para poder alterar esse dado. Ok? O usuário vai poder modificar o nick dele para poder logar as próximas vezes. Então o que a gente vai trabalhar? Primeiramente, nós vamos criar um formulário rapidamente, tá? Vou criar aqui um campo ID chamado user, o rótulo usuário já foi criado. Aqui eu vou colocar um rótulo de identificação da página, alterar usuário, tá? O nome já foi colocado. Eu vou criar um botão, tá? Com o rótulo alterar usuário. Bom, feito, eu vou colocar a ação deste formulário para a página atualiza user.php, que nós iremos criar posteriormente. Então vamos lá, o primeiro passo está feito. O que a gente vai fazer? A nossa necessidade é que, ao carregar essa página, o nosso sistema dessa página busque no banco de dados um determinado usuário, coloque o valor, o nome desse usuário aqui dentro e no momento que o usuário clicar alterar o usuário, tá, ele vai ser chamado, vai direcionar para a página atualiza e usuário, que vai dar um update no banco de dados atualizando esse usuário. Então agora o próximo procedimento, vou colocar aqui no início, tá? Eu poderia colocar dentro do bloco HTML, mas vou colocar aqui no início. Vamos buscar o usuário. Primeira coisa, eu tenho que fazer minha include de conexão no banco. Vou chamar a conecta, que já está pronta, a mesma utilizada na videoaula anterior. Para que eu não esqueça de fechar a conexão no banco de dados, eu já vou utilizar o comando de conexão. Aqui eu vou utilizar a variável busca user, recebendo comando, executando o MySQL query, tá? O que eu vou fazer? Select, utilizando essa mesma tabela, nós vamos colocar aqui design table, nós vamos utilizar, ele vai buscar esse ID do usuário chat, tá? E o nome do usuário chat, ok? Então vamos lá, por que eu vou utilizar ter que buscar o ID? Vocês vão saber no momento em que a gente for atualizar os dados. Então tá, select ID usuário chat e busque também este campo que é o nick, né? Nome do, que é o usuário chat, que é o nick dele. From, qual é o nome dessa tabela? Usuários chat, ok? Usuários underline chat, onde o nome usuário chat, é igual, vou colocar aqui, ó, Roger Flores Taipinas, que é exatamente como está cadastrado aqui nesse registro de usuários do chat, Roger Flores Taipinas, que é o usuário chat da forma como está aqui. Então ele vai selecionar esse usuário, vai selecionar o ID dele, onde o nome do usuário é igual a esse aqui, tá? Então o que acontece? Neste momento, esse filtro deveria ser qual? Deveria ser o que? Deveria ser a variável de sessão no qual foi criada na aplicação anterior, na videoaula anterior, se você estivesse acessando a área restrita. Supondo que o usuário efetuou o login, o usuário acessou essa página restrita e essa página já iria buscar esses dados dele para poder colocar no usuário, vocês deveriam utilizar o que? O filtro. Por quê? Esse formulário deveria carregar os dados somente daquele usuário que acabou de logar, tá? Ou seja, vocês deveriam utilizar aqui aquela variável session usuário que foi criada na aplicação anterior. Então, ele iria buscar esses dados usuário chat, ID usuário chat e usuário chat, onde respectivo ao usuário que acabou de logar. Assim, esse usuário que acabou de logar poderia alterar esses dados se necessários, tá? Então vamos deixar aqui Roger Flores. Então a gente vai utilizar os comandos de manipulação. Se MySQL numerals de busca user for
maior ou igual a 1. O que a gente vai ter que fazer? Vou extrair esses dados colocando nesta variável chamada dado. Recebe MySQL fetch array. Tá? Então, veja só, eu não coloquei esse comando dentro do while, por quê? Porque quando eu coloco ele dentro do while, presume-se que o resultado da busca tenha mais de uma linha de dados. Então ele iria fazer o loop para poder extrair ou imprimir as diversas linhas. Como essa busca só vai me retornar uma linha, eu não precisei de colocá-lo dentro do while. Ok? Então vai pegar esse comando, extrai todos os dados da variável busca user, que contém os dados de retorno, e joga dentro do vetor dado. Tá? Ok, então nesse momento eu já tenho os dados extraídos aqui. Qual que é o próximo passo? Vou lá no meu campo de formulário, veja só, no campo user. Repare que aqui, se a gente voltar aqui com o backspace e atualizar, ele tem aqui um atributo chamado value, que é o valor que ele vai ser impresso lá dentro. Tá? Então vocês podem colocar aqui um bloco PHP rapidamente e dar um print com o dado na posição usuário chat. Variável dado na posição usuário underline chat. Ok. Vamos executar rapidamente para a gente poder ver o resultado. Vamos lá, vou colocar aqui http localhost port 33, chamando a pasta teste dw aplicação buscar user, buscar underline user.php. Vamos verificar se vai fazer justamente, já foi no banco de dados, já pegou meu usuário, já colocou aqui dentro. Ok? Muito simples, né? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar o meu usuário, né? A nossa intenção é que o usuário venha aqui, ele possa mudar o usuário dele para teste, quando ele clicar, e essa aplicação chamar uma outra aplicação que atualize o nome do usuário dele. Então agora, neste momento, a gente vai criar uma nova aplicação, que vai ser essa atualiza user, no qual já está no action do nosso formulário, tá? Nova, vou salvar como atualiza user, já foi criada. Aqui nós vamos colocar o código de atualização. Só que a gente não pode esquecer de que dentro do update que nós vamos utilizar aqui dentro dessa cláusula, dentro dessa aplicação, a gente precisa do ID do usuário, tá? Então a gente vai criar um campo oculto aqui dentro, no qual nós vamos colocar aqui dentro desse campo, vou chamar esse campo de ID, tá? E o valor dele vai ser justamente esse valor que nós buscamos aqui, que vai ser o ID do usuário. Ou seja, aqui dentro do campo user nós colocamos o nome do usuário, e aqui dentro do campo hidden, tá vendo? Escondido, quer dizer escondido, nós vamos colocar o atributo value com o valor buscado do ID do usuário. Eu dou um print dado na posição usuário ID usuário chat. Ok. Nesse exato momento eu vou atualizar essa página. Olha aqui, já atualizou. Vou exibir o código fonte para a gente poder verificar se o tipo campo hidden veio para cá. Olha aqui, hidden, o ID desse usuário, que é o valor, que é o usuário Roger, é 1. Esse usuário também vai ser passado para a próxima página ao clicar ao postar esse formulário. Então agora sim a gente pode vir aqui, podemos até excluir isso aqui, criar um bloco de código PHP e fazer a atualização desse dado. Então, primeira coisa, include connect, já que ele vai atualizar um dado no banco de dados, eu tenho que conectar ao banco. Não se esquecendo de já fechar a conexão com o banco. Ok? O que a gente vai fazer agora? Criar uma variável chamada atualiza, recebe MySQL query. O que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou fazer um update, eu vou atualizar. Então, update, qual o nome da tabela que nós iremos atualizar? Usuários chat, usuários underline chat, setando, ou seja, configurando este campo chamado nome usuário chat, nome usuário chat, para qual valor? Para o valor que o usuário acabou
de atualizar aqui dentro desse campo. Se ele mudou, meu usuário era Roger, se eu mudar para Roger 10, o que vai acontecer? Ele vai ter que atualizar esse campo usuário chat para o valor que eu acabei de escrever lá. Como eu capturo o valor que eu acabei de escrever? Método post. O nome desse campo aqui é user, aqui embaixo, a gente pode visualizar. User. Fechei. Ó, update usuário chat, setando o nome do usuário chat para user. Se eu esquecer dessa cláusula where aqui, eu vou atualizar todos os registros da coluna nome usuário chat da minha base de dados. Vai acabar com o banco de dados, tá? Então não posso esquecer. Onde? Como que eu vou filtrar isso para que isso não ocorra? Onde o ID usuário chat, é igual a quem? Esse campo que eu acabei de colocar, o ID aqui, ó, tá vendo? Ele está com o usuário chat aqui dentro. Então, e como ele também foi postado assim, como esse campo também foi postado, o campo hide também é postado ao clicar no botão. Então eu vou capturar ele lá como? Da mesma forma. Onde o post, como é que é o nome do campo? ID, onde o ID usuário chat é igual ao ID que ele postou. Então, para verificar se os dados foram atualizados com sucesso, eu utilizo o comando MySQL affected rows, né, que ele captura o que, gente? O número de linhas afetadas da sentença anterior de um comando delete, insert ou update. E vou fazer o que? Se o número de linhas afetadas for igual a 1, o que a gente vai fazer? Dar uma mensagem para o usuário. Vou utilizar o alert, script, alert, usuário atualizado com sucesso. Se não, a gente utiliza o mesmo comando e dá mensagem erro ao atualizar o usuário. Aqui eu salvo e a gente pode visualizar isso aqui no navegador. Então já busco os dados, o usuário é Roger, vou colocar 10, Roger 10, alterar o usuário. Usuário atualizado com sucesso. Então se a gente for lá na nossa base de dados e verificar os dados, vou atualizar, olha aqui que o usuário está Roger, vamos atualizar Roger 10, tá? Perdão, esse aqui era o usuário. Nome de usuário Roger 10, então os dados foram atualizados com sucesso. É muito simples, gente. O próximo passo agora que eu quero que vocês desenvolvam é uma aplicação de atualização dos dados da tabela de usuários que vocês criaram na aula de ontem. Ou seja, o usuário vai efetuar login, assim que ele efetuar login, a aplicação vai redirecionar para essa página que já vai buscar os dados da tabela baseado nessa variável de sessão criada e vai jogar esses dados dentro do formulário completo baseado na tabela de usuários. Assim, a gente vai criar essa atualização de dados utilizando uma aplicação similar a essa. Um abraço, até a próxima.